Bom dia, meninos. Bom dia, não, boa tarde, né? Hoje a nossa aula vai ser gravada e aí nós vamos falar sobre a unidade 4, que é a última unidade desse caderno para que a gente possa se preparar para a prova. Então, vocês hoje vão acompanhar essa videoaula, abrindo lá o livro de vocês na página 331, que é o início aí dessa unidade. Essa unidade ela fala de fontes de energia e aí eu vou explicar, eu já fiz até algumas marcações que vocês podem fazer no livro de vocês também, para auxiliar na hora do estudo para as avaliações, tá? Então, essa atividade, gente, ela fala das fontes de energia. E a primeira informação importante que nós temos é que são diversas as formas de energia, né? A energia elétrica, que é a que a gente mais fala, né? É apenas uma dessas formas de energia. Mas a gente também tem outros tipos de energia, né? Outras formas de energia, como, por exemplo, a luz solar, que vai transportar luz, que é um tipo de energia, e calor, que é um outro tipo de energia. O movimento das marés, né, nos mares, ou o movimento do vento, também vai produzir, né, também possui energia. A gente também tem a energia química, que está presente nas pilhas, presente nos alimentos, energia nuclear, que está relacionada à estrutura atômica, energia sonora. Então, são diversos os tipos e o que a gente vai verificar nessa unidade são exatamente essas fontes de energia, tá? Então, vamos começar aqui com a comparação de algumas formas de energia e suas aplicações, as aplicações dessas formas de energia, tá? Então, aqui nós temos 5 formas de energia. Energia hidrelétrica, que utiliza a água como fonte, a água que está represada para gerar eletricidade. A energia termoelétrica, que tem como fonte a queima de restos de materiais, que vai mover turbinas para a geração dessa eletricidade. A energia nuclear, que vai trabalhar tendo como fonte o urânio, que vai sofrer uma fissão nuclear, ou seja, o núcleo, né, desse átomo, ele é quebrado, né, rompido, liberando uma grande quantidade de energia na forma de calor, que vai mover as turbinas para gerar eletricidade. Energia eólica, que a gente conhece muito aqui, né, que é a energia cuja fonte são os ventos, e esses ventos eles vão mover as pás dos geradores, transformando o vento em eletricidade. E energia luminosa, que a fonte é o sol, onde as placas fotovoltaicas vão converter essa luz em eletricidade. Então, a gente vai ter aqui, né, na informação, que essas diferentes formas de energia, elas vão poder ser convertidas de um tipo para outro por meio de um processo específico. Então, o exemplo aqui do livro, uma lâmpada, ela vai fazer uma transformação de energia elétrica em energia luminosa e em energia térmica também, né? Porque a lâmpada aquece. Um ventilador transforma a energia elétrica em energia cinética, que é a energia de movimento. E também energia sonora, porque a gente ouve o barulho, né, enquanto esse ventilador está funcionando. O gerador eólico, ele vai fazer o processo contrário, né? Quando a gente vê lá aqueles ventiladores gigantes, né, próximos às praias, ele faz o contrário do ventilador que está na nossa casa. Na nossa casa, o ventilador transforma a energia elétrica em energia cinética. O gerador eólico, não. Ele converte a energia do vento em eletricidade.
E um painel solar vai transformar a luz em energia elétrica, também vai fazer o inverso da lâmpada. Aí a gente tem matrizes, né? Porque as formas de energia elas não são mais utilizadas todas iguais em todo o mundo, né? A matriz energética mundial ela é formada na sua maior parte por fontes não renováveis de energia, fontes que não se renovam naturalmente ou que levam muito tempo para nova produção, né? Exemplos de fontes não renováveis de energia: o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, que a gente chama de combustíveis fósseis. Já uma pequena parte dessa matriz energética mundial vem de fontes elétricas e das energias nucleares, tá? Fontes nucleares. Então, a gente tem aqui o gráfico da matriz energética mundial, aonde a gente vai ver, olha, que a maior parte é formada por petróleo e derivados, com 31,7%. Em seguida, carvão, com 28,1%. Na sequência, o gás natural, com 21,6%, que são os combustíveis fósseis, né? São fontes não renováveis de energia. Aí a gente vai ter, em seguida, energia de biomassa, com 9,7%. Depois, energia nuclear, com 4,9%. Em seguida, energia hidráulica, que vai usar as águas, né, como fontes. E, por último, outros tipos de energia. Mas se a gente for fazer uma comparação com a matriz energética brasileira, aí a maior parte da energia que é produzida, né, ela vem das usinas hidrelétricas, que é diferente, então, da matriz energética mundial. A gente tem no Brasil 63,7% vindo das hidrelétricas, 27,4% energia térmica, e aí a gente vai ter o uso de gás natural, biomassa, petróleo, carvão, energia nuclear ou outros tipos de energia. A energia eólica com 8% e energia solar com 0,9%. E aí, falando dessas usinas produtoras de energia elétrica, já que a matriz brasileira ela tem as usinas hidrelétricas em primeiro lugar, né, como a maior produção, a maior fonte de energia, a gente começa então falando aqui das usinas hidrelétricas, tá? E aí, o que a gente pode falar dessas usinas? Primeiro, a maior usina hidrelétrica do mundo está localizada na China e o Brasil ele tem a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, que é a usina de Itaipu, que fica no sul do país. E qual o princípio de funcionamento dessa usina hidrelétrica? A conversão de energia represada da água em eletricidade. Então, a força da queda de água ela é utilizada e vai fazer girar um gerador, né? Energia de movimento, energia cinética. Então, vai ser preciso, para que exista, né, esse tipo de transformação, vai ser preciso que exista um grande reservatório para que haja essa queda com força suficiente para girar o gerador. E a construção desses grandes reservatórios causam um forte impacto social e ambiental. Por quê? Por conta das áreas que são alagadas. É uma das desvantagens da construção das usinas hidrelétricas. Porque, em alguns casos, inclusive, né, para que esse alagamento seja feito, o que vai precisar acontecer? Vai precisar se deslocar comunidades inteiras para fora da região que será alagada. E é muito comum com isso, né, a vegetação ela se perde
E muitos animais também acabam morrendo quando esse alagamento acontece. Então, tem uma parte que é vantajosa, mas também toda forma de energia, usinas, né, vai ter a sua parte de desvantagem, tá? Aqui vem a imagem de uma usina hidrelétrica. Então, aqui está mostrando, olha, essa região que foi alagada, que tem que ser muito extensa, para quando as comportas forem abertas, essa água descer com uma força tão grande que vai fazer girarem essas turbinas, tá? As usinas termoelétricas, aí é uma outra forma de processo, né? Que vai acontecer pela energia liberada com base na queima dos produtos combustíveis, na queima de combustíveis fósseis, né? Na queima de fontes renováveis ou não renováveis. Os combustíveis fósseis, como óleo combustível, óleo diesel, o gás natural, eles são não renováveis, tá? Mas também a gente vai ter usinas termoelétricas utilizando a queima de fontes renováveis, como bagaços, a madeira, são fontes renováveis de energia, tá? As usinas termoelétricas, e aqui tem a imagem, né, de uma usina termoelétrica, elas vão utilizar o calor gerado com a queima dos combustíveis para poder aquecer a água e produzir vapor. Aí esse vapor ele é direcionado para um gerador que vai movimentar e converter, através desse movimento, converter esse calor em eletricidade, tá? No Brasil, a energia termoelétrica é importante. Por quê? Porque ela vai suprir as necessidades energéticas nos períodos de seca. A gente tem acompanhado isso, inclusive, né? Já há algum tempo começou aí aquela tarifa, né, de bandeira verde, amarela, vermelha. E aí, durante os períodos de seca, se as hidrelétricas não atendem à demanda para fornecimento de eletricidade para todo o Brasil, o que vai acontecer? Se utiliza a energia termoelétrica no Brasil. Como essa geração de energia, né, termoelétrica, ela é mais cara do que a geração da energia pelas usinas hidrelétricas, aí vem a história da bandeira tarifária. As distribuidoras de energia vão adotar bandeiras tarifárias que vão variar da verde até a vermelha, dependendo da utilização desses reservatórios das usinas hidrelétricas. Então, se o reservatório da usina hidrelétrica está com a capacidade máxima, a bandeira tarifária é verde. Por quê? Porque tem menor utilização a usina termoelétrica. Já se os reservatórios de água começam a diminuir, aí tem a necessidade de acionar essas usinas. Então, a bandeira tarifária vai mudar para amarela, que é um custo intermediário, né? E se os reservatórios de água estão muito baixos? Aí praticamente todas as usinas termoelétricas do Brasil estarão acionadas. Então a bandeira tarifária vai ser a vermelha, tá? Então a gente vê isso, né? A gente visualiza isso nas contas de energia. Qual é a bandeira tarifária daquele momento, de acordo com os reservatórios de água das usinas hidrelétricas. Nas usinas termonucleares, a gente tem, uma forma de usina termoelétrica. Por quê? Porque também tem um processo de liberação de calor. Só que ela não vai usar a queima de combustíveis, né? O processo de combustão ou de queima. Quando a gente fala da usina termonuclear, se utiliza um composto, né? Um átomo, que é o urânio.
E esse urânio, ele sofre um processo nuclear que é de maneira controlada para liberar calor, tá? As usinas termonucleares, elas também têm uma grande desvantagem. É uma forma de geração de energia polêmica porque ela produz lixo radioativo. E o lixo radioativo, ele precisa ser armazenado durante séculos. Então, isso é uma grande desvantagem. As usinas eólicas, elas são, na verdade, um espaço onde estão concentrados os aerogeradores, que são esses ventiladores gigantes, né? Que vão transformar a energia de movimento, que é a energia cinética, né, dos ventos em eletricidade. Essa é uma forma de obtenção de energia totalmente renovável, porque o vento ele não acaba, né? E limpa. Então não causa poluição na atmosfera. Não produz nenhum tipo de poluente, né? Então, por conta disso, a energia eólica passou a ser uma das principais apostas nesse campo de fontes renováveis de energia. Mas tem também uma desvantagem, né? Aqui a gente está vendo a imagem aqui de um parque eólico ou uma usina eólica. E qual é a desvantagem? Poluição sonora, né? Por conta do barulho que a gente ouve por conta desse movimento das pás, e isso pode impedir, né, pode prejudicar a construção desses sistemas em áreas urbanas, porque incomoda o barulho, e também o impacto visual, né, a poluição visual por conta desse monte de aerogeradores no espaço, né, nesse espaço aí que é aberto para a montagem desses aerogeradores, tá? E as usinas solares, elas vão usar direto a energia proveniente do sol. Para quê? Para gerar eletricidade. E aí a gente vai ver nessas energias solares, né? Aqui mostra, olha, os painéis solares. Aqui nesse exemplo, né, esses painéis solares foram instalados pela Google no deserto de Mojave, na Califórnia, Estados Unidos, para utilizar essa energia proveniente do sol para converter em energia elétrica. E aí, como a gente está falando aí de energia limpa, fonte renovável, fonte não renovável, vamos ver o que isso significa, né? Fontes de energia renováveis são aquelas em que a sua origem vai se renovar continuamente, ela não vai deixar de existir, ela não vai se esgotar. Exemplo, energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica, tá? Porque o sol é fonte renovável, o vento, a água também é fonte renovável. E a gente tem aqui também um outro recurso que é a biomassa. O que é a biomassa? Toda matéria orgânica de origem animal ou vegetal que é utilizada para a produção de energia. Como é que essa biomassa é obtida? A gente pode fazer essa obtenção a partir do nosso lixo caseiro, né? Os resíduos, restos de cascas, de folhas, restos de matéria de origem animal ou vegetal, né? A gordura do animal que a gente limpa, né, a carne para poder fazer. Então, tudo isso pode gerar essa energia de biomassa, tá? E a fonte de energia não renovável, aí o nome também já está dando uma dica para a gente, né? É uma fonte que ela não é inesgotável. Por quê? Porque ela pode demorar milhares de anos para se renovar, e aí ela pode acabar enquanto está nesse processo aí de milhares de anos, ou ainda ela pode nunca se renovar.
Então, ela é uma fonte de energia que é limitada. E quando é usada continuamente, né, sem cessar, sem alterações, vai acontecer de chegar um momento em que essa energia, essa fonte vai se esgotar completamente. E aí a gente tem como fontes de energia não renováveis o petróleo, o carvão natural, o gás natural e o carvão mineral, tá? E aí, meninos, aqui vai falar, né, do carvão mineral e do petróleo, que é o que a gente chama de combustíveis fósseis, né? E vai falar também do gás natural, que também está relacionado a combustíveis fósseis, né? Que é o que vai ser utilizado nos postos de combustíveis, é vendido, né, como gás natural para veículos, ou GNV, ok? Meninos, em relação ao conteúdo, a informação é essa. E agora eu vou colocar aqui para vocês, olha, a orientação do que vai ser feito, né? Vocês assistiram, então, essa videoaula. Aí tem uma sugestão de um vídeo. Essa sugestão é do livro de vocês. Então, quem tem o livro, quem tem o QR Code, né, no celular, pode assistir a esse vídeo pelo QR Code, né? Que tá lá na página 335. Que é mostrando aí a usina hidrelétrica de Itaipu. Mas quem não tem, eu coloquei aqui o link para assistir pelo YouTube. E qual a tarefa para vocês de hoje? Para iniciar, né, e depois fazer essa postagem lá no grupo para mim, as atividades da unidade 4 e o para finalizar, que vão lá da página 343 até a página 348. Então, assim que vocês terminarem essa atividade, vocês vão postar para eu dar como visto na tarefa de hoje, dia 15 de outubro, tá? No mais, meninos, é só. Próxima semana será a semana de revisão para nossa avaliação. Então, além de fazer essas atividades, também tem um outro complemento aqui, olha. Estudar o conteúdo do livro 3, né? Aqui ele não chama de livro, né? Chama de caderno. Então, o conteúdo do caderno 3 para a aula de revisão na próxima semana, tá? Meninos, é importante... Ah, Ana Lúcia, mas a prova é só depois. Eu vou estudar só depois. Não, é importante você estudar para a aula de revisão. Por quê? Porque se você não estuda, né? Se você não relembra aí os conteúdos das unidades 1, 2, 3 e 4, você vai ter mais dificuldade de fazer essa revisão. Então, a gente vai fazer a correção na próxima aula e a revisão do conteúdo para que vocês fiquem bem preparados para a prova, tá? Por hora, meninos, é só. Fiquem bem, fiquem com Deus, ótimo final de semana para vocês e até quinta-feira que vem. Bye, bye!